Aí eu estou distraído. Chato, muito tempo. Daí as plantas as pessoas que estão online, dentro da galeria. Essa computador também está ligado. Eu não sei se vocês estão escutando a gente, mas está com problema de internet aqui no carro. Tá? Eu passei que a transmissão esteja muito. Oi. Eu vou deixar o carro feito dessa aqui. E a minha saída. Eu só leva trombas, amigo. Tá boa da porra. Oi, gente, eu não sei se vocês me escutam, mas... Ah, tá bom. Porque a Josi me pediu para escrever algo no chat, mas o chat não está abrindo. Mas eu estou ouvindo vocês com eco. Oi. Ele tá captando.
Oi. Oi. Né? Oi. Aqui. O microfone. É alto perto. Parou, pelo menos. Oi. Estão escutando? Oi. Agora melhorou o som, mas a gente tá sem imagem. Tá, Falei. a imagem eu vou liberar. Tá ótimo. O áudio tá ótimo. Vocês estão escutando. Eles online estavam escutando perfeitamente. Pronto. Aí, estou escutando. Tem mais? Todo mundo escutando agora? Tem o problema do áudio resolvido. Agora tem que precisar. Fala aí, Ayrton, por favor. Oi, tá me ouvindo bem? Tô falando. Falta sair daí, né? Vergonha de sair, mas. Continuo falando. Tá, peraí. Aquela caixinha. Peraí. Fala aí, Ayrton, por favor. Oi, estão me ouvindo bem? Tô falando. Tá. Deixa ele comer. Oi, gente, agora eu acho que regularizou a situação do microfone. Vocês conseguem me ouvir? Tem valor, né? Estou saindo do computador para estar abaixo. Pra mim tá bom também. Oi. Senhor. Oi. Ayrton? Levanta a mão. Tá bom. Certo, a gente escuta assim. Tá bom. Pode mandar bala. Agora, está escutando bem? Tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Ok, estou ouvindo bem também. Pronto, tudo Pra mim certo. também. Começar.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Hoje, 25 de novembro de 2024, estamos dando início à 139ª reunião plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas. Presentes, conselheiros titulares Vivaldo e Ricardo, conselheiros suplentes Lara e Ayrton. Então, com isso, eu como presidente. Então, com isso, nós temos quórum e registramento da presença da conselheira federal Josimei e da conselheira federal suplente Rosângela. Vou ler aqui a pauta, que nós não pudemos imprimir por falta de internet, né, comunicação por impressora. Então, a ordem dos trabalhos de hoje é a verificação do quórum. Fizemos leitura e discussão da pauta, votação de comunicações. Qual é a pauta, né? Tem os informes das comissões ordinárias especiais, da Conselheira Federal, da Presidência e a ordem do dia. No primeiro item, nós temos a aprovação do Plano de Ação 2025. O segundo item, alteração da deliberação sobre fiscalização. Terceiro item, substituição da representante do CAU Alagoas na Câmara Temática do Patrimônio do CAU-BR. Quarto item, alteração do edital de credenciamento do parceiro clube de benefícios. Havia um outro item que era uma repetição do item 2, que era a leitura e discussão, não, era do item 4, que é a discussão e aprovação das atas da 37ª e 138ª reuniões plenárias ordinárias. Esse item, essa pauta que foi enviada, então esse item foi retirado. Então, em discussão. Existe algum item que queiram acrescentar na pauta, extra pauta? Querem que eu repita ou foi classificado? Está aparecendo para todos a pauta. Está aparecendo? Tá. Não. Ok. Eu tenho uma extra pauta, se puder colocar. Por favor, Rosângela. Uma extra pauta é a solicitação de uma empresa de tratamento de efluentes e esgoto que quer fazer uma apresentação para o CAU, para uma possível parceria de elaboração de workshop ou oficina sobre o tema, e especialmente para loteamentos, estação de tratamento de esgoto e essas coisas. Essa solicitação já foi formalizada? Não sei, não. Não, ainda não. Então, vamos fazer o seguinte, Rosângela, você, nos informes dos conselheiros federais, você faz a comunicação e, evidentemente, a gente pode transformar isso aí numa deliberação depois, tá bom? Ok. Esse é um item específico. Pelo que eu estou entendendo, vocês podem me corrigir, os itens que fazem parte da ordem do dia estão, de alguma maneira, registrados ou configuram um processo SEI, né? Então, eu chego a... Estou correto? Correto. Então, tem que sempre formalizar isso. Então, no caso, quando você formalizar, entra para a pauta. A gente pode discutir isso nos informes. Ok. Ok? Tá, então, fora isso, mais alguém quer fazer algum acréscimo ou supressão, discussão? Não havendo quem queira discutir, então, aprovada a pauta. Apresentação de comunicações. Alguém queira fazer alguma comunicação? Olha, não se refere a nenhuma comissão ordinária. Comunicações. Então, retornando à questão anterior ainda, agora tenha sido aprovado. Na pauta há uma proposta de inversão de ordem. O Nolan sugeriu, como ele tem que sair, ele tem um compromisso importante familiar aí às 3h30, parece que tem que levar a
médico, e ele é importante, ele está presente na discussão do item 1, ele sugere que a gente antecipe o item 1, a aprovação do Plano de Ação 2025, e antes dos informes. Ou antes dos informes, porque nas publicações isso é rápido, tá? Todo mundo concorda? Não ainda. A gente pode discutir com o item da pauta. Também, né? Excesso de... Desculpa, eu vou tossir muito durante a reunião aqui, quando eu estou finalizando uma gripe aqui. Então, comunicações. Alguém quer fazer alguma comunicação? Ninguém, não havendo quem queira fazer comunicação, passamos à discussão e aprovação das atas da 137ª e 138ª reunião plenária ordinária. Com relação à 137ª, houve um pedido de acréscimo encaminhado pela conselheira Susan, e dois acréscimos, né, na ata da 137ª. Esses acréscimos foram acrescentados, então, das linhas... No assunto que falava lá vou ter que rever lá só um instante aqui. É um assunto que dizia a respeito do seguinte: dia do arquiteto urbanista, era uma discussão sobre o dia do arquiteto urbanista, né, a formatação da solenidade. Aí a conselheira Susan dizia a respeito com relação ao financiamento, à parceria na festa. Então ela sugeriu apresentar o seguinte: discutir o assunto os conselheiros José, Nayana, Susan, Lorena, Rosângela Vivaldo, além dos gerentes Valda e José Rodrigues. Onde a conselheira Susan pediu registro de declaração de voto, considerando que, de acordo com o artigo 18 da Lei 12.378 de 2010, né? Aqui não está completo, aqui 2010, reforçada pelo Código de Ética e Disciplina do CalBR, e prevê que o arquiteto urbanista deve recusar a receber, sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição presente de qualquer natureza, seja na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra, oferecidos pelos fornecedores de insumos de seus contratantes, a participação das empresas na festa do dia do arquiteto, nos termos propostos pelas mesmas, pode configurar infração ao Código de Ética. E, por esse motivo, seu voto é contra essa participação. Colocado em votação formal da solenidade e a parceria com o IAB, a proposta foi aprovada com tantos votos. Então, esse trecho foi acrescentado nas linhas 135 a 145. Tá? O segundo pedido de inclusão foi nas linhas 150 a 160. O assunto... o assunto, eu me lembro, era a segunda reunião com a Diagonal. Aí a conselheira, abre aspas, a conselheira Susan, que questionou qual seria a pauta da reunião solicitada pela Diagonal, condicionando sua concordância com a reunião, a transparência da reunião, em condições de transmissão da reunião online, ao vivo, e com participação de dados de consultorias independentes,
que possam discutir os dados apresentados pela diagonal. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, ficando agendada inicialmente para o dia 15 de 10 de 2024. Então, esse trecho foi acrescentado às linhas 166 a 171 da referida ata da 137ª reunião. Então, com esses acréscimos, eu pergunto aos conselheiros se, como é um pedido de declaração de voto, né, se consideram aprovada a ata. Então, alguém se manifesta contra? Não havendo que queira se manifestar contra, é aprovada a ata da 137ª reunião. Com relação à ata da 138ª reunião, ela foi enviada, todos os conselheiros já tiveram oportunidade de lê-la. Há alguma sugestão de modificação ou não? Não havendo quem queira modificar, então está aprovada também a ata da 138ª reunião. Então, nós invertemos a ordem e os informes vão ficar para após a discussão do primeiro item da ordem do dia, que é a aprovação do Plano de Ação 2025, referência 100.148.000.198/2024, 32, origem Copaf Cal AL. Eu passo a palavra a Norma, e depois Rodrigo, que vai complementar então a exposição. Oi. Boa tarde. Só fazendo um retrospectivo, né, o plano de ação ele vem com base nas diretrizes orçamentárias do CalBR. Nós fizemos aquelas oficinas, nos colocamos à disposição, houve uma deliberação da Copaf para a inscrição dos novos projetos, que vai até 20 de outubro, não é isso, Rodrigo? Os projetos que foram inscritos, houve uma análise e uma pré-minuta do Plano de Ação 2025, que foi colocado em pauta na plenária passada. Feitas as discussões, abriu mais uma reunião para, na mesma semana, na quinta-feira da mesma semana, para uma outra discussão. Estiveram presentes nessa reunião o conselheiro Ayrton, conselheira Josemê, conselheira Lorena, conselheira Lívia, Rodrigo, presidente, e eu. Daí foi feito mais um afinamento e submetido ao CalBR. Basicamente, o que nós temos hoje é uma homologação do que foi tratado na plenária e nesse refinamento. O CalBR já fez as análises, fizeram alguns pequenos apontamentos da questão dos valores, e isso já foi corrigido e submetido novamente à Copaf. A Copaf fez a reunião semana passada e aprovou, né, o plano de ação, apenas com uma alteração, que é a que vou citar aqui. Na proposta da Copaf, foi sugerido a supressão do projeto Plantão Arapiraca, com base no relatório das fiscalizações e dos eventos que ocorreram no interior. As fiscalizações elas ocorrem de forma até bem, mas, né, há uma interferência, porque de alguma forma o pessoal fica um pouco vinculado aos eventos, mas os atendimentos que eram estendidos à população ali da cidade e ao entorno, praticamente não teve demanda. No primeiro evento que ocorreu, não houve nenhuma procura com relação ao que nós ofertamos, que era o atendimento de forma geral, tira dúvidas, a questão da omissão da carteira profissional, a questão do acesso às normas NBRs. Nesse intervalo do primeiro plantão para o segundo plantão, o modo carteira profissional deixou de existir, como até hoje a gente conhece, e vai passar a ser de forma virtual. Então, esse tipo de serviço ele passa a não mais fazer parte do portfólio do Cal de forma presencial. E as NBRs passaram a ser acessadas, né, remotamente por qualquer computador com o login do SIC-Cal. Então, também não era mais necessário a gente estar levando isso para os interiores. O atendimento de forma sistemática, nesses anos todos e nesses 2 plantões, praticamente não houve. O que houve foi uma entrega de carteiras bem abaixo do que a gente estava tendo como expectativa, apesar das ligações ativas. O pessoal aqui fez todo um planejamento e
uma ligação para os profissionais daquela região que tinham interesse ou que tinham pendências para comparecesse lá na sede da Defensoria Pública e realizasse os procedimentos. Destes, quase nenhum compareceram. Então, a equipe técnica gerou relatórios com base nas metas que foram traçadas e nos resultados obtidos, e, em cima disso, a Copaf fez uma reanálise, já que o orçamento do CAU Alagoas, de alguma forma, ele houve um decréscimo, né? O fundo de apoio, a participação que o CAU recebe, houve um reajuste para menos. Nós estamos recebendo cerca de R$ 49.000 a menos do fundo de apoio, sem contar que a gente aumentou o número de ações. Então, na hora que a gente pulveriza, como foi discutido na última plenária, né, de sair de 60 ações para 88, a gente diminuiu os valores para outras ações. Então, o plantão foi visto como uma forma de, como não estava tendo demanda, redirecionar esse orçamento para outra área, nesse caso, colocando recurso na parte de consultoria na lei de licitações. O contrato existente hoje, ele foi, de alguma forma, extinto por causa do prazo que nós tínhamos, né? E colocando para fiscalização. Voltando a ter 10 fiscalizações no ano, que antes era apenas 6. Aí eu ressalto também que as ações de capacitação, de palestras, cursos lá dentro do CAU+, ou do Tabela de Honorários, ou do CAU Universitários, eles continuam tendo a ação no interior. Então, tanto em Arapiraca ou naquelas cidades que, porventura, tiverem necessidades, há previsão de orçamento nesse sentido. Para concluir, essa foi a única alteração, basicamente, que foi discutida na Copaf. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram que a gente abra as planilhas, a gente pode abrir aqui para ver o recorte. Quer falar alguma coisa? Você pode fazer uma reunião? O plano de ação, o presidente me questionou se o plano... Para a Copaf. Sim, o relatório foi enviado do plantão Arapiraca. Do resultado das duas edições do plantão Arapiraca para 2024, nós tínhamos apresentado 3. Fizemos 2, o último era agora, no início de dezembro. Mas já havia solicitação da própria Serpep de suprimir as fiscalizações anteriores do plantão Arapiraca para concentrar esforços nos processos internos. Então, de alguma forma, já estava esse ano concluído, não ia ter a terceira edição. Esses relatórios foram mandados para a Copaf para análise, para os conselheiros lá tomar a decisão se ia suprimir ou não. Então, eles deliberaram fazendo essa supressão dessa atividade, mantendo, claro, CAU+, as atividades anteriores. E aí volta aqui para a plenária, que pode reverter essa decisão mantendo o plantão Arapiraca ou chancelando, homologando o que está posto. Lembrando que o plano de ação, depois da reunião que nós tivemos aqui, o grupo apareceu, né, depois da plenária, o plano de ação foi enviado para todos os conselheiros, com as fichas de projetos detalhadas, né, do que foi decidido, e os prazos pactuados para análise e considerações. Então, como não teve nenhum tipo de manifestação, a gente entendeu que é o que estava validado, mandamos para análise do CAU-BR, e aí foi aprovado preliminarmente, volta agora para essas aprovações formais internamente, para submeter oficialmente para o CAU-BR. Obrigado, Antônio. No dia que a gente teve essa reunião, eu fiquei bastante preocupada, porque a gente percebeu que não tinha dinheiro, né? Isso é um problema que também está acontecendo no CAU-BR, que eu vou relatar na hora da minha fala. Mas a minha preocupação é muito maior, porque algumas ações que a gente precisava ter adotado, ter feito, no sentido de verificar os editais, de lançar os editais para a publicação de um monte de coisa, a gente não conseguiu fazer nada. Então, algumas situações, como, por exemplo, veículos, que a gente precisar fazer transporte de algum de Arapiraca para cá, ou levar para lá, a gente não vai ter possibilidade de fazer isso no que vem, né? Não só isso, como outras preocupações que aí eu já posso até adiantando, já que a gente está falando isso. Em relação a esse ponto agora, o que eu ia sugerir era que a gente não tenha esse plantão no formato que a gente está, mas
Mas, como eu acredito que a gente vai fazer pelo menos 3 ou 4 eventos de calmais, ou em Arapiraca, ou em outra região, e aí, nesse momento que a gente fizer isso, a gente passa um pequeno plantão também, porque aí a gente já vai estar lá, né? Seria só, talvez, levar mais uma pessoa, no sentido de poder tirar alguma dúvida ou falar, aproveitando já a estrutura que a gente já vai ter para não precisar levar só um outro encaminhamento, se for o caso, para a gente não tirar, porque eu acho que é ruim. Primeiro, a gente sabe que as coisas demoram a pegar, né? No Brasil, as coisas demoram a pegar, né? Então, se faz um ou dois, não é parâmetro. É claro que a gente tem que cortar alguma coisa por nossa situação financeira, mas isso não é parâmetro, né? A gente precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e uma hora as pessoas começam a entender que precisam, que isso é um serviço. Mas, por conta da contenção de despesa, eu sugeriria que a gente, no momento que a gente for para lá, por outra coisa, que seja uma capacitação, um seminário, a gente pudesse ter uma pessoa para fazer isso. Quanto às outras coisas, são preocupações que a gente vai ter que resolver no ano que vem, porque a gente não vai ter condição de fazer várias outras coisas, e também faço alguns questionamentos. Isso, quando a gente passa a ter essas ações, como palestras, a gente sempre estende esses atendimentos, qualquer dúvida que os arquitetos têm, a gente sempre faz um anúncio de alguma forma antecipadamente. Lembrando que no e-mail que eu passei depois dessa reunião, a análise final do plano de ação, foi listado alguns itens de qual a gente não tinha capacidade e não terá como realizar em 2025. Por exemplo, a parte da fiscalização estava pleiteando, né, junto com o administrativo, um outro veículo, já que as viagens para o interior e as idas estavam bem mais frequentes. Não foi possível, vai ficar apenas com um veículo. A parte de folders, pressões, não tem recurso, foi cortado também. Eventos, nós temos aqui uma cultura de ter um minimamente coffee break, também não há previsão de coffee break para os eventos. Então, uma série de itens foram sendo cortados para abarcar aquelas outras ações novas que foram criadas. Então, a matéria do expediente, a gente antecipou esse ano na compra, para o ano que vem até para o subsequente, porque ano que vem a gente tem o mínimo do mínimo. Então, foi feita uma análise bem detalhada, foi apresentada aos conselheiros que tiveram aqui dia 25, houveram mais cortes no decorrer da reunião, e aí chegou a uma equação que atendia de alguma forma as novas ações e mantinha aquelas já existentes. O Atos, por exemplo, que era um carro-chefe do CAL, ele também sofreu corte. Nós temos previsto esse ano de 2024 90 mil para ação, reduziu para 60 mil em uma fração. Tem como olhar ali, Rodrigo, rapidamente. Não baixou mais. Deixa eu olhar aqui o Atos. 35 mais 30 mil, 60 mil... 65.600. 65.600, e antes era 90 mil. Só não baixou um pouco mais, porque nós temos que atender as diretrizes orçamentárias com, no mínimo, de 3%, se eu não me engano, para o ATS. Então, foi se fazendo essa ginástica. Todas as planilhas estão no padrão que o CalBR adota, já foi feita essa revisão e tese já está validada. O que precisa agora é ter as aprovações que já houve da COPAF e agora do plenário. Se houver alguma dúvida que vocês queiram saber, é só perguntar agora. Ao fim dessa plenária, mais tardar amanhã, por quarta-feira, se a internet se estabelecer, nós estaremos mandando essas planilhas finais para o conhecimento de todos. Faz o que? Acho que só para complementar, né? Acho que foi uma boa iniciativa tentar o plantão Arapiraca, porque só saberíamos se efetivamente a demanda seria atendida tentando implementar. Então, acho que como não teve o retorno esperado, podemos voltar ao que era lá no início. Podemos lembrar que antes, qualquer deslocamento para evento, palestra, o que fosse, normalmente eu, conselheiro, e alguém do corpo técnico. Então, sempre viajávamos em dupla, como hoje é a fiscalização. Então, acho que, já que está tendo esse tipo de corte,
já que tem agora a questão da restrição do veículo, podemos voltar a essa estrutura e aí atender também sob demanda, né? Como o Ricardo sabe, acaba sendo os convites para palestras em Arapiraca são coisas recorrentes todos os semestres. Então, vamos chegar com antecedência, fazendo sempre que abre o processo, verifica o cronograma disponível, tanto do veículo como de alguém do corpo técnico. Se o veículo estiver disponível, perfeito, a gente vai no veículo local. Se não, vemos a alternativa, mas volta para o que era anteriormente e faz esse ajuste de um pouco mais cedo para fazer atendimento, realizar o evento e retornar ao nosso evento. Foram mencionados alguns cortes, né? Foi mencionado, então, o corte do plantão de Arapiraca, do Artes, do Artes, tem o corte do professor Zé Manuel, né? Poderia fazer uma relação de todos os cortes, porque a gente não fica acompanhando o geral. Perfeito. Depois da reunião, né, com os conselheiros, eu passei um e-mail listando esses principais cortes, a gente pode reenviá-los, né? O presidente lembrou bem, o Zé Maia Nobre, ele voltou, o prêmio esse ano está 18 mil, e voltou para os 13. Então, também sofreu um corte nos valores da premiação. Foi necessário para poder adequar as outras atividades, basicamente porque nós tivemos um recuo do fundo de apoio e nós tivemos um incremento de um novo funcionário. Então, isso causa um impacto no orçamento e, lógico, a gente tem que diminuir nas ações. Então, onde pôde, né, quem se debruçou no orçamento, os conselheiros fizeram esse exercício, onde pôde fazer, manter ali um orçamento para viabilizar, foi feito. Agora, lembrando que esse ano o orçamento, né, as diretrizes, ele pede que a gente deixasse claro o que a gente não vai fazer no ano que vem. Parece até estranho inicialmente, mas no formato da nova planilha. Às vezes eu não sei nem como quero, mas tenho, às vezes, certeza de como não quero, né? Então, alguns pontos a gente já sabe que não vai poder fazer. Por exemplo, o off-break deixou claro lá que não vai ter nos eventos. Pode ter como viabilizar no fundo de suprimento ali, eu acho, mas se o off-break não está acostumado a esses eventos, não há orçamento previsto. Veículo, só o veículo mensal, né, que atende aqui a parte administrativa, atende a fiscalização e atende o que for solicitado. Mas não há mais possibilidade, não há previsão orçamentária para aluguel de vans, por exemplo. Nós chegamos a esboçar um termo de referência para licitação, tanto veículo da forma como tem hoje, veículo com ou sem motorista, né, por diária, e vans, que era exatamente para atender esse fluxo de estudantes profissionais ou visitas às cidades tombadas. Não há orçamento, sem orçamento, não há previsão de fazer licitação. Então, isso não teve como ir para frente. Então, ano que vem, não há possibilidade. Que também teve outro item que sofreu corte, que foi a questão do deslocamento. Então, houve uma restrição até, de certa forma, alta na questão para diárias e passagens. Esse ano nós temos quase 170 mil, 161 mil, e ano que vem ficamos apenas com 90 mil reais. Então, nós tivemos uma queda de 70 mil reais a menos para diárias e passagens para atender todos os conselheiros ao longo do ano. Então, onde foi podendo fazer os ajustes, a gente foi fazendo, mantendo sempre ali uma rubrica, né, para dentro da atividade proposta, para pelo menos viabilizar a atividade. Eu poderia fazer um pedido que vocês puderem fazer um texto sobre esses cortes para constar em ato, porque aí fica mais claro para os conselheiros entenderem o orçamento que vai ser aprovado agora, certamente para ter conhecimento do apertar do esquinto que foi feito. Isso reforça mais do que nunca a necessidade premente de uma participação dos conselheiros eleitos, titulares e suplentes, nas atividades aqui do Conselho, especialmente no sentido de atrair voluntários para realizar ações, claro, que não envolvam recursos orçamentários, mas que sejam de interesse dos próprios voluntários em si e que a gente possa transformar essas contribuições em ações de interesse público geral. Aquela estratégia que a gente vem insistindo desde a estratégia de criar
grupos de trabalho. Não sei se mais alguém quer se manifestar, senão a gente pode passar. Está tudo claro, ficou esclarecido para todos os presentes e os que estão virtualmente participando da reunião, se está tudo claro, a gente pode passar a votação. Então, não havendo quem queira se... Aí não quer se manifestar? Não? Não, eu disse que está tudo ok. Ok, obrigado. Obrigado. Então, podemos votar aí, colocar em votação o item primeiro, a aprovação do Plano de Ação 2025, referência 60048.00098-2024-32, origem Compaf. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Não havendo quem queira se manifestar, então consideramos aprovado o primeiro item da pauta. Que é o Plano de Ação 2025. Então, aí, parabéns queria deixar os parabéns aqui às gerências, o pessoal que participou desse estudo, que deve ter sido extremamente cansativo e doloroso, do ponto de vista dos cortes que tiveram que ser feitos. A Compaf, especialmente, o trabalho da Compaf, de acompanhar essas discussões todas e o sacrifício que em nome do coletivo, teve que fazer no sentido de adequar os nossos recursos orçamentários às intenções de ação de 2025. Então, passamos agora ao item 2. Né? Podemos deixar os informes para o final, tá? Para não quebrar aqui o item 2 é a alteração da deliberação sobre fiscalização. Eu vou ler mais devagar. Alteração de deliberação sobre fiscalização. Referência SEI 00148.000.379/2024-69, origem CEFEP, da CEFEP, mas origem presidência do CAL. Que diz respeito exatamente ao cancelamento, né? A pausa, né, dos trabalhos de fiscalização no interior, né? Eu passo quem poderia ser um pouco mais claro, né? Quer falar? Que já foi da CEFEP, né? A gente tinha solicitado a suspensão das atividades de fiscalização, tanto no interior quanto aqui na capital, né? Para que a gente pudesse aproveitar agora novembro e dezembro para fazer uma atualização dos processos que estão em andamento e processos parados da fiscalização. O pessoal da fiscalização está dedicado exclusivamente para esse levantamento. E, de repente, eu posso passar para o Pedro para ele falar desses números de processo, mas um pouco mais cedo a gente estava conversando. Uma das ações que foi implementada é a utilização do Planner para gerenciamento desses processos. Só que a gente estava conversando, inclusive isso estava comentando também, que a utilização do Planner é mais uma ferramenta para ser alimentada, né? Então, tem as planilhas do Excel, tem Planner. O ideal seria se a gente tivesse tudo isso em um mesmo sistema. Mas, infelizmente, o CICAL é deixado na mão em relação a isso. Eu vou passar para o Pedro para ele complementar em termos de número e qualquer coisa eu posso complementar também. Certo? Então, tem alguns processos que a gente está fazendo o levantamento, processos e fazendo um arquivamento automático de processos que estão parados há pelo menos 3 anos, em termos de movimentação. Boa tarde.
A gente da fiscalização, acho que todos os carros têm o mesmo, né, mesmo problema, é a gente conseguir fazer o acompanhamento dos processos, né? O SICAL ele não é a melhor ferramenta hoje para que a gente consiga fazer o acompanhamento e o controle do processo, né? Então, a gente tentava fazer isso pelo Excel, a gente ainda tem isso, deu uma parada esse ano, porque as meninas começaram a alimentar o planner. Mas a gente já viu que a gente não tem como levantar os números necessários, inclusive relacionados à questão do nosso planejamento, né? Alguns indicativos, alguns dos nossos indicativos, eles precisam estar lá anotados também no Excel. Esse plano que a gente está utilizando hoje é justamente para fazer o controle de andamento dos processos, ou seja, é um controle que a gente não consegue fazer isso diretamente pelo nosso sistema. Dentre esses processos, a gente levantou 370, né, até agora, 370 processos, dentre eles, uns que 97 deles estão com irregularidade constatada, eles precisam fazer, assim, dar o andamento, eles estão parados. Notificações preventivas, 91. Na fase de autoinfração, 46. O que é que eu estou fazendo? Na fase, vamos dizer, de autoinfração, tem 46 processos. Nesse processo, a gente precisa saber se ele já foi enviado 91 notificações preventivas. Eu vou ter que abrir de uma em uma para saber se essa notificação ela já foi enviada, se ela foi gerada, se isso já foi enviado, se está aguardando receber a R, então essa 91 a gente precisa resolver, se já resolveu ou não. Autoinfração, a gente está 46 para saber se a gente tramita isso para a CPEP ou se já foi para arquivamento, a gente precisa fazer análise. Na CFEP, a gente está com 99 processos, né? Para julgamento ou arquivamento. E os que já estavam dentro desse levantamento, 10% desses eu arquivei, porque o que acontece é que teve uma situação que a gente constatou, que o SICAL, ele, depois que a gente passou de março para abril de 2023, quando entrou em vigor a nova resolução, e também concomitantemente esse novo sistema, os nossos relatórios que foram arquivados por ausência de irregularidade, de qualquer forma, eles criaram um processo derivado no nome, vamos dizer, daquela pessoa que foi fiscalizada. O processo, que seria o relatório, o processo principal, está arquivado. Ele gerou um processo secundário que está aberto e aparece lá a imagem em análise. Era um processo que era para ser arquivado. A gente tenta arquivar e não consegue. Eu mostrei isso para o Ricardo agora, né? Então, fica um processo lá em aberto e as meninas que estão fazendo levantamento, como a gente não consegue fazer isso direto do filtro do SICAL, que abre de um também não observaram, e esse daí eu estou fazendo essa análise para poder já... Assim, o SICAL, no lugar... Já a gente vai mandar, mas... Isso é um fato que a gente vai ter que enfrentar. Para eles, pelo menos, para eles lá, pelo menos ativarem, né? Já que a gente consegue fazer... E foi eles que geraram esse relatório, teoricamente. Eles derivados, né? Para ver se eles ativam. Se eles têm um comando, né? Se eles têm A gente vai estar falando isso, a gente está falando hoje com o Vival, porque é uma situação que eu peguei, comecei a pegar análise, comecei a enxergar essa falha. Um, dois, três, quando eu vi que estava recorrente, eu sei que muitos vão acontecer isso. Seria interessante que a gente pegasse, verificasse quais são esses processos, porque a gente tem que ver quais são, na verdade. Né? Você consegue mudar esse processo? Eu estou dentro do Brasil. Sim. O Rodrigo, que era da Assessora da Cor, ele agora vai musical. Aí, de repente, eu tenho mais facilidade para falar com ele, para explicar. Para entender. Para ver se ele consegue, se ele já consegue fazer alguma coisa. Se ele vai mudar, eu já vou saber. Sobre essas questões musical,
Porque o Cical o Cical implodiu. Não existe mais Cical. O que está acontecendo, o que existe agora está funcionando há tempos e barrancos. E esse é um dos motivos da gente estar sem dinheiro nenhum, é que só esse ano foi investido 23 milhões no novo Cical. Para construir um novo Cical, porque esse não tem mais jeito. Não dá, já foi gasto muito dinheiro para tapar buraco, né? Está cheio de é um Frankenstein e ele não consegue. E ele não consegue resolver, né? Tanto é que fez da pane, desaparece um monte de coisa e ninguém consegue mais resolver. Eles vai ser contratado, acho que já foi feita uma licitação. Está previsto para 24, 25, 26, mais de 23 milhões de reais para fazer este novo Cical. Aí, com outra, a gente espera que seja melhor. Inclusive esse Cical agora que a gente está utilizando para os processos, que aconteceu a partir do uso desse, depois de um tempo eles desativaram os filtros, que eram filtro de processo e filtro de ARNT, que era no módulo antigo. No módulo novo, a coisa mais difícil é você conseguir fazer um filtrar informação, então a gente não consegue pegar. Sem querer cortar a discussão, só lembrando que o tema é da fiscalização, né? É fiscalização, alteração, a suspensão da fiscalização. Então eu enviei só para informar, eu fiz alguns contatos com o presidente de outros CAUs sobre como é que eles fazem em relação aos processos. Eu sei que eles têm que trafegar por esse CAU, mas eles usam muito o SEI, que é o sistema para distribuição, gerenciamento da produção, né? Permite, né, a fixação de prazo, permite dizer se ele é público, se ele é restrito, né? Aí eles fazem essa... Eu vi que eles fazem mais para processo administrativo. Não, fiscalização dentro de julgamento, né? Porque a ferramenta Cical ela não pode ser dispensada para a tramitação do processo, né? Então, acaba que você tem os dois para dar encaminhamento. Só uma questão, um ponto aí que é sobre a dificuldade da fiscalização que a gente conversou com o Ricardo, um banco de dados. Tipo assim, a gente poderia alimentar, vamos dizer, um plano ou algum sistema que a gente conseguisse para fazer esse controle, se a gente tivesse acesso, ou uma empresa contratada por nós tivesse acesso ao banco de dados do Cical, que ele não consegue, não é isso? Eu acho assim que o nosso maior gargalo é esse banco de dados ser limitado só ao pessoal do CalBR, que não consiga nem que seja um contrato, para que a gente possa alimentar as informações que a gente precisa, né? O objetivo é que o Cical usa tudo. Se a gente precisa ter uma outra ferramenta para fazer essa coisa, o ideal, o objetivo é que todas essas coisas aconteçam dentro do Cical, que você não precisa de outro. É para isso, foi para isso que ele foi construído, e agora ele não funciona mais. Porque se a gente tiver que, toda vez que for fazer alguma coisa diferente, é importante que ele tivesse todas esses botões, as possibilidades de você se tramitar. Fizesse um filtro, aparecesse lá e pegava os processos. Exatamente. Eu acho que esse é o objetivo. Agora, se toda vez que a gente for fazer alguma coisa diferente, porque está lá no dia a dia, a gente tem que fazer um aplicativo que acessa tudo. Não dá para todo mundo acessar o Cical, né? Porque senão vai virar uma maluquice, né? O ideal é que o que está se imaginando é que o Cical resolva todo o Cical resolva isso. Se ele nem acessar para acessar código-fonte, tem nada, vai ser alimentado. Tipo, o Cical passar algumas informações que por semana, assim como o IGEL, ele é alimentado pelo Cical, né? Mas, em termos de estoque, é uma proposta
Suspensão das atividades. Atividade. 2024. Alguém que se manifeste, que alguém mais quer se manifestar sobre esse assunto? Conhecer a questão de operacionalidade dos processos em causa, mais especificamente com relação à realização das ações de fiscalização de novembro e dezembro, né? Isso. Manifeste, não havendo ninguém se manifestar, coloca em votação. Aqueles que são a favor da suspensão, no mês de novembro e dezembro, a fiscalização na sua inferior, permanece como estão. Então, aprovado. Nossa segunda deliberação. Primeira deliberação que nós tivemos foi da aprovação da segunda deliberação essa, né? Da suspensão segundo consta lá no processo de deliberação elétrica, né? Bom, terceiro item, a pauta. Muito rápido, tá bom? Substituição da representante do CAL AL na Câmara Temática do Patrimônio CAL BR. Referência C 14000081 da Ordem 2459. Eu vou explicar essa questão. A Câmara Temática, no início do ano passado, solicitou ao criticássemos um representante do CAL para compor a Câmara Temática do Patrimônio CAL-BR, que é uma Câmara especial. Né? A coordenadora é a conselheira federal Graciete de Roraima. Indicamos, na ocasião, a arquiteta Edith Moreira, que aceitou, justamente no momento em que foi criado aqui um grupo temático do patrimônio. Após um mês ou 2 meses dessa indicação, a própria indicada, a arquiteta Edith, pediu que fosse substituída, porque ela estava considerando que alguém mais atualizado seria mais interessante do que ela própria, porque ela estava um pouco afastado da temática, porque não tinha sido indicado lá ao planejamento urbano. E aí nós tínhamos conversado com a Adriana Capretti, professora também, e nos trouxe aqui um material riquíssimo que ela tinha produzido sobre o patrimônio, inclusive para publicações, inclusive foi da onde surgiu a ideia de que em 2025 nós participássemos da Bienal do Livro. Então, nós aproveitamos a oportunidade e indicamos a arquiteta Adriana. Mais recentemente, infelizmente, ocorreu, né, um problema de saúde sério na família da Adriana, e ela está impossibilitada de acompanhar o plano, né, dessa Câmara Temática. Em Ouro Preto, semana passada, eu encontrei a coordenadora Graciete lá na abertura do simpósio do ICOMOS, que o CAL era um dos realizadores, e ela insistiu para que nós substituíssemos a Adriana para o CAL não ficar sem a representação. Aí eu consultei, e aí já encaminhei para a Comissão Especial de Políticas Estratégicas o nome da arquiteta Lúcia Ridaca Tomei. Para manifestações, inclusive, se havia outro nome que pudesse ser indicado. Não houve outras indicações. Então, o nome da arquiteta Lúcia Tomei está ainda em... Assim, estamos lançando o nome dela para ser nossa representante na Câmara Temática. Então, eu coloco para vocês a discussão da Lúcia, se todos concordam, ou se tem algum outro nome que queira indicar, que a gente possa fazer a consulta. Então, abrir uma discussão, inclusive, no próprio grupo temático do patrimônio, que, claro que essa indicação tem que ser recomendada pela plenária, já que é uma representante oficial aqui do CAL. O que vocês acham? Está aberta a discussão. Quem quer se manifestar? Ricardo?
A Lúcia já aceitou? Já aceitou. Alguém virtual quer se manifestar? Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação a indicação da Lúcia Tondê para nossa representante na Câmara Temática do Patrimônio Local, BR. Os que estão a favor permaneçam como estão. Quem for contra, que se manifeste. Não havendo quem queira se manifestar. Então, aprovado. Geraldo, eu preciso saber se eu não estou recebendo as informações sobre a Câmara Temática e eu estava nesse grupo. Tem como saber a composição da Câmara toda? Do CalBR, Não, do de Alagoas. De olha, patrimônio. que eu saiba, esse grupo não tem se reunido já há algum tempo. Inclusive, agora nós estamos, isso ia ser um objeto de informe, né? Nós estamos tentando ter uma Eu participei iniciativa. das reuniões, só que não estava mais recebendo informes. Quando foi a última reunião, Rosângela? Porque eu não tenho acompanhado. Antes da filha da Adriana Capretes adoecer, né? Sei. Eu só fui a essa porque justamente eu não recebi mais informes, né? E a gente também, na presidência, não tendo recebido nenhum informe, nenhum relatório das ações, do que tem sido discutido, ou proposta mesmo de ação que o CAL possa apoiar. Então, a gente espera que uma nova dinâmica venha a ser implementada, né, a partir da indicação de Lúcia, e, inclusive, para 2025. Nós estamos agora, justamente, eu ia falar, tentando organizar uma celebração do tombamento nacional da coleção Perseverança, e estamos com ausência de pessoas que pudessem participar. Eu sei que vocês estavam lá em Salvador, acompanhando, participando, né, dos eventos importantes que estavam acontecendo lá semana passada. Então, isso seria uma atividade. Quem participou dessa reunião aqui foi a Lúcia, justamente, foi convidada, ela veio participar aqui da organização, da tentativa de organização desse evento, que seria essa celebração. Mas depois eu dou mais detalhes do que a gente, na parte dos informes, o que a gente fez, o que a gente encaminhou em relação a isso. O que está em pauta agora é a questão da indicação da arquiteta Lúcia. Então, acho que já foi colocado em votação, não houve quem se manifestasse contra, então está aprovado. O último item da ordem do dia é a alteração do edital de credenciamento do parceiro clube de benefício. Essa gripe está... Cuidado, viu, gente? Essa gripe está complicada. O nosso gerente geral, Nona, ele teve que nos ausentar, pediu que a gente transferisse esse item, como não é nada urgente, transferisse isso para a próxima reunião, porque ele quer fazer uma colocação importante sobre isso. Então, a gente pode deixar no próximo ano. E com isso, a gente encerra a ordem do dia e passamos aos informes. Né? Depois dos informes, nós temos esses dois itens extra-pauta, que é só... Não, a gente pode abordar logo o recesso final de ano, né, como item extra-pauta. E já fazemos uma deliberação a respeito, né? E já, quanto mais a gente antecipar isso aí, melhor. Né? Não existe formalizado, mas existe já iniciado. Estão acompanhando, nós entramos aqui no item extra pauta, que é o calendário, o recesso final de ano. Tá? Começamos a discutir aqui no CAL, internamente,
como é que seria esse recesso. A proposta é que já no dia 21 de dezembro, a gente começasse esse recesso. Seria assim, o sábado, né? Sábado, então 21, 22, 23 é segunda-feira, 24 é Natal, 25, tá? 29, 31, a gente retornaria no dia 2, né? Quinta-feira, 2 de janeiro. Então, daria praticamente quase 2 semanas de recesso. A discussão é se fecharíamos o carro ou se teríamos pelo menos um plantão. Eu acho que deveríamos ter pelo menos alguém aqui nos dias úteis, né? Pelo menos uma pessoa aqui que pudesse, ou uma alternativa que já foi implementada em anos anteriores, é ter um link de chamadas de caso de emergência. Talvez seja mais recomendado que tenha uma pessoa aqui só, né, olhando as pessoas passarem na galeria. Acho que eu não José B. está inscrita para falar, alguém mais? Obrigado, presidente. O que eu ia sugerir é exatamente isso. Porque, na verdade, o recesso vai começar na segunda-feira, 24, né? Então, seria uma semana, né? 22 é o livro dos prêmios, segunda, 24 terça. Então, a gente começaria o recesso na segunda-feira. Não, no dia 21 é sábado, né, Camila? Só no sábado. Começaria Sábado já não existe, não. Seria na segunda-feira. Seria na segunda-feira até onde quarta, né? Qual é o dia de verdade aí da semana, Rodrigo? Estou botando aqui. 11. Seria de 23, no outro seria 30, e votaria de 2, né? Então seria de 23 a 2, seria mais ou menos 10 dias. Não é isso? Não funciona. Na quinta-feira, dia 2, não é isso? Votaria na quinta-feira, dia 2. Vamos começar. Arrumar a casa para segunda-feira, tá? Eu acho que também porque, pelo que eu tenho escutado nos últimos anos, todos os outros presidentes, todos os presidentes, exceto um, manteve, somente um manteve com alguém no plantão, e funciona, não vai dizer, não tem ninguém, não parece nada, você faz o dia inteiro, sempre assim. Mas aí deixando, sei lá, pode dizer que está em excesso, mas tem um número, e deixar um número de celular, alguma coisa que seja para uma emergência, obviamente, ainda pode deixar os arquitetos públicos assistir. Mas eu acho que valeria a pena todo mundo entrar em recesso e deixar uma coisa para garantir uma emergência. Bom, Eu acho que, pensando em atendimento mesmo, realmente, como o José bem pontuou, fisicamente, dificilmente alguém viria para cá, até por conta da logística de todo e todo, que também normalmente vai estar no mesmo excesso, claro, o próprio shopping. Então, acho que hoje em dia tem tanta facilidade para ter um plantão com um atendimento, um atendimento online, que não precisaria ter alguém fisicamente aqui. Teria esse plantão, noticiaria normalmente em todas as redes do CAU, colocaria lá no site o link direto para o WhatsApp, e aí teria alguém de plantão, mas atendendo de forma remota, porque eu acho que faria até mais sentido, né? Porque aí ninguém precisa se deslocar para cá, precisa de atendimento. O WhatsApp ou o telefone que seja, entre em contato, vê a demanda, resolve a demanda sem ter que fazer esse deslocamento. Em anos anteriores, a gente sempre fez isso, né? Tanto disponibilizamos o número de telefone, o WhatsApp, o CalBR, tem a RIA, né, que é a Rede Integrada de Atendimento, e também tem o 0800, tem outros números que também fazem esse suporte, esse tipo de ligação, né? Como já dito anteriormente, a gente sempre
salvo algumas raras exceções, a gente teve esse período de recesso no final de ano, mas sempre nos disponibilizamos e sempre atendemos a todos, né? O plantão fica para todo mundo, né? Todo mundo fica com o seu telefone, até aqueles que não têm o telefone institucional, ficam com o telefone disponível para, na medida do possível, a gente atender a ligações e a dúvida dos profissionais, que cada vez mais o CAL tem se tornado dessa forma tecnológica. Então, as pessoas estão deixando de vir aqui ao CAL. E como um dos pilares, né, aqui do CAL é a construção civil, né, e a construção civil, nesse período, ela entra de recesso também, acaba que a demanda nossa também diminui bastante por conta disso. Claro que quando há alguma dúvida, alguma coisa, a gente nunca vai deixar de atender o profissional ou aquele que quiser ser atendido pelo CAL. Até porque algumas demandas que seriam presenciais seriam o quê? Coleta de biometria, que já vai ser e uma coisa, a entrega de carteiras, quem pegou até antes do recesso, não vai ser no meio do recesso que vai pegar a carteira que está aqui. E o resto, produção de documento, impressão, tudo isso pode ser feito remotamente, sem nenhum prejuízo. E aí, pelas minhas contas, mesmo mantendo o plantão, se fosse fisicamente, seria o quê? 23, 24, 25 para. 26, 27, 30, 31 dia um para. Então, não tem muitos prejuízos em relação a isso. Parece consensual, né? Então, podemos aprovar nosso recesso de 23 de dezembro a 2 de janeiro. Tá? E dia 2 já retornando aqui a quinta-feira, né? Para a gente fazer um apanhado, preparação para 2025. Ok. Mas esse tema não chama atenção da gente para a necessidade, eu acho que não necessidade, mas a oportunidade de nós fazermos um engraçamento, né? Dos conselheiros, titulares, suplentes, funcionários e tal, e eu faço a proposta no dia 20, que é a véspera desse recesso, na sexta-feira, na hora do almoço, a gente... É o sábado, né? Sexta-feira. Eu sei que em Brasília, dia 19, vai ter atividade lá, de treinamento dos conselheiros federais. Estaria retornando no dia 20, não é isso? Porque a gente retorna para o novo. Porque também precisa de treinamento. E a vida social. O que vocês acham da gente fazer assim, conversa no dia 20? A conta? Pode. Não havendo quem se manifesta a conta, agora quem vai organizar isso? Não, que a gente traz as coisas para fazer aqui, que seria interessante, né? Um amigo secreto, um plano. A gente pode comentar. Pode, Rodrigo, não sei se a gente pode comentar. Vai reclamar de olho. Vai reclamar de olho. Como você acha que está tendo de fato esse Coffee break, alguma coisa. Nada muito panetone, Você também não. esse ambiente pode ser muito local. Porque, vamos dizer, tem gente que pode chegar a ter um estilo mais importante. Mais apertado, todo mundo que vai ter que sair lá no lado, porque você que de certa forma você já gostaria disso. Eu não tenho direito. Sugere que veio aqui é isso. Se você tem se fosse para fazer alguma coisa, para participar de todos os funcionários. Que haja um despendimento financeiro dos participantes, ele está dizendo que isso vai limitar a participação de alguns funcionários. Limitar, porque se a pessoa está querendo não vai. Se fosse para colaboração, vamos dizer, para químico, de alguma coisa, como se faz
Onde nós confraternizações, eu acho que ficaria mais fácil para algumas pessoas, né? Do que o objetivo é mais a confraternização. Seria no meio dele, A gente não funciona é assim. A gente já fez Anos anteriores. Estagiário não pagava, porque não ia ter condições. Estagiário não pagava, isso vai ficar muita gente, porque hoje é muita gente. Né? Antigamente, quando dizia Tinha dois estagiários só, né? estagiários, aí tinha eu, Rodrigo, isso, eu queria aí pagava, a gente pagava aquilo ali, ainda subia a conta, mas hoje. Se você tem conhecimento em história, se você tem que montar essa comissão, o que vocês decidirem, a gente acompanha. A gente Eu sugeri fazer aqui. Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Poderia estar assistindo o almoço aqui. Vai ser um almoço, realmente. Não tem Veja a minha habilidade. Seria fácil. Uma feijoada. Acho que, de repente, pegar um restaurante que sexta-feira tem uma feijoada, porque aí você tem um valor fixo por pessoa, entendeu? Aí a gente não tem a surpresa. E aí ou faz aqui, ou faz em alguns pontos. É um valor fixo, né? Não tem o susto do variável. Vocês estão pensando realmente substancial, né? É melhor trazer o recesso. Não, porque o último dia, assim, o horário que a gente vai trabalhar é de 8 às 14. O horário do carro. Só o Manoel vai ter a sorte de sair um pouco mais cedo, né? Entendeu? Aí, de repente, começar de 1 hora o almoço, e aí a gente informa que não haverá o período, atendimento no período da tarde, por conta da. Dia 20, Dia 20. dia 20, Almoço. eu e você, a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Fechado. Vai ter bebida Se quiser trazer, Aqui dentro. Aqui dentro não. Ninguém vai ficar sabendo. Não quer saber de nada. Como eu não bebo, vou beber. Eu também. Não estou podendo beber. Aí nós Nem comer temos- feijoada eu vou poder. Nem comer feijoada. Não, mas eu vou abrir a sessão. Então, eles uma plantação do repolho folgado. E a laranja? E a laranja? E a laranja? Pela ordem, vamos ter a história do nosso tempo de reunião aqui. Tem ainda 20 minutos. Não, mais isso. Não, uma hora que nós começamos a atrasar. Então, passamos aos informes, né? Não, se tinha esse que é o... Outro vai ser o informe da Rosângela. Ok. Passamos aos informes das comissões ordinárias e especiais. Começamos com alguém da COPAF está presente? E ninguém não. E ninguém da COPAF. Da CFF? Da CFEP, que houve já a avaliação dos trabalhos, né, submetidos ao Prêmio Zélia. A avaliação aconteceu na semana passada, quinta-feira. Foram selecionados 4 trabalhos, né, 3 premiados e uma menção honrosa. E a divulgação será feita no dia do arquiteto. E a comissão foi a Tânia Guzmão e o Adriano Moura. Essas pessoas, elas são convidadas já de praxe, essas pessoas convidadas para o espaço colegiado, junto com os premiados e os orientadores. Os selecionados foram aqui, está no edital, né? Os premiados, quais são pessoas honrosas, é isso? Foram 3.
3 premiados, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar e uma menção honrosa. Isso. De informes em relação à sede, só a realização, né, da reunião de coordenadores e treinamento técnico, que no início do ano estava previsto para acontecer no Rio, dias 21 e 22 desse mês, mas que foi alterado para acontecer hoje, dia 25, e amanhã, dia 26, em Brasília. Por questões orçamentárias, nossa, já há 2 semanas já tinha verificado para que a minha participação no evento fosse online, né, para que não, já que a gente está com restrições orçamentárias para viajar. E com a mudança de data e local, isso também teria onerado a compra de passagens para refazer toda a nossa logística. Então, nessa reunião de coordenadores e esse treinamento técnico, eu vou participar remotamente, principalmente amanhã, que aí vai ser a continuação dos pontos que estavam sendo levantados desde o início do ano, que é a mudança de resolução do evento e o cronograma, principalmente de amanhã, vai estar tratando de dosagria, questões de acordos, questões de conciliação. Então, tudo aquilo que a gente já vem, boa parte dos pontos que vão ser tratados, internamente a gente já vem aplicando dentro do que são os trâmites da Comissão de Ética. Ayrton, uma informação. Ayrton, tem alguma informação da CEP? Oi, eu posso ler a súmula da última reunião que a gente teve. Vou abrir aqui. Por favor. A coordenadora, a Beth, abriu a reunião às 9 horas, dando as boas-vindas, ressaltando a importância da retomada dos trabalhos, mediante a renúncia do conselheiro Ricardo Vitor, e em seguida deu andamento à ordem sobre os assuntos. Aí eu vou pular para os pontos. A Elizabeth enfatizou a necessidade urgente de iniciar os trabalhos dos GTs. O conselheiro Ayrton Mena fez um resgate do que foi articulado nos últimos meses, descrevendo o encontro de Manaus, pontuando a questão do GT de mineração aqui na cidade de Maceió e no interior do estado, e os seus impactos e desdobramentos em relação à defesa da função social da cidade. Também foi conversado que os temas devem ser debatidos para a construção não só desse GT, mas de todos os outros, que sejam debatidos de maneira ampla e multidisciplinar, de forma a buscar um posicionamento seguro para a nossa entidade. Norland destacou que estão previstos 11 eixos temáticos para esses GTs em 2025, mas que o recurso está muito baixo. Então, a gente conversou para pensar como fazer isso tudo da forma mais enxuta possível. A conselheira Lívia destacou a importância de condensar as ações para aproveitar o melhor dos trabalhos dos conselheiros e funcionários, de forma a apresentar resultados mais contundentes e que gerem impactos efetivos para os arquitetos e urbanistas e a sociedade. Depois do debate, ficou definido iniciar as organizações desses GTs. E o que a gente conversou durante a reunião foi o GT de Gestão e Processos, coordenado por Lívia, o de Mineração, coordenado por Ayrton, e de Sonoridade Urbana, que a Elizabeth está puxando. Sobre a TIS, o Norland fez um relatório do projeto de ATIS em 2024, e comentou que não houve proposta de novas ações para o plano de ação de 2025, mantendo a ação com a Defensoria Pública de Maceió e Arapiraca, mas com a redução do orçamento, como já foi falado aqui, na plenária de hoje. Destacou sobre a reunião realizada com o IPLAN, Prefeitura, e que o presidente Geraldo faria, juntamente com o conselheiro Pablo Fernandes, realizada com o Geraldo e o Pablo, mas que ainda há necessidade de trabalhar as ações conjuntas para a implementação da lei.
As ações provenientes que, porventura, tiveram impacto no orçamento para o CAL, haverá necessidade de reformulação do orçamento. O conselheiro Ayrton destacou que no evento de Manaus foi cobrado o relatório das atividades daqui do ATIS em Alagoas, e que a coordenadora Elizabeth perguntou se a indicação do Pablo foi formal, essa nomeação, portaria, etc., e que o nome para coordenar as ações deveriam sair da comissão CEP, conforme regimento interno no CAL-AL. Uma vez que, com a renúncia do conselheiro Ricardo Vitor da CEP, o Pablo, como seu suplente, seria automaticamente desligado. Informou que informou ainda que irá indicar um nome brevemente. Ficou estabelecida a próxima reunião para dia 9/12. Foi isso. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu acabei. Eu estou ouvindo, agora eu acho que a gente que caiu alguma coisa que a gente... Não, o microfone Perdemos a dele só conexão. está fechado, eu acho. O microfone. É porque tava fechado aqui Agora o microfone. É para não dar... Jura? Pode Não ouviram falar, nada? presidente. Não, ouviu tudo que você falou, só não ouviu Tá. o daqui que estava fechado. Pode falar, presidente. Essa súmula é referente à reunião de quando? Só para botar a data aqui. Deixa eu abrir aqui novamente. Espera aí. Ele está no grupo da CEP. Deixa eu abrir. Acabei de fechar. Súmula, quarta reunião da CEP, dia 11 de novembro, das 9 às 11. Obrigado. Só esclarecendo, nós temos 11 GTs, como você mesmo falou, pensados, mas a meta para 2025 é pelo menos 4, né? Eles se consolidaram. Porque não que a gente vai conseguir esses 11, né? São ideias. Então, concluídas as informes das comissões, passam a palavra à conselheira federal, Josimê, e também a conselheira suplente, Rosângela, para os seus informes. Obrigada, presidente. Algumas coisas já foram faladas no decorrer da conversa aqui, e aí eu só queria levantar alguns pontos. Por exemplo, sobre as carteiras digitais, as novas carteiras, né? Não está mais, você não tá, quem solicitou